Boa noite. A nossa conversa hoje, né, da live da Rede Cruzada somos todos educadores. O papel dos profissionais da escola na educação, né? Boa noite, gente. Olá. Caramba, tá entrando uma galera, todo mundo cedo, todo mundo na hora. Que legal. Oi, Fernanda. Tudo bem? Boa noite, gente. Oi, Isadora. Tudo bem? Oi, Michele. Olá, Natália. E lá, já tem até fã-clube, já estão dando boa noite pro Adir. Uhul! Marilu! Que bom te ver por aqui! Oi, Isis! Ó, te chamo daqui a pouquinho já. Vamos só deixar a galera ir chegando. Aline. Boa noite, ô Denise. Gilmar. Ai, já tem até fã-clube aqui, é? Meu Deus! Fala, Adir. Ó, eu vou te chamar, tá? Mais pra frente. Gente, que coisa boa, muita gente entrando. Oi, Pierre. Como sempre, gente, eu dou uns 2, 3 minutinhos pra galera chegar. Ó, eu vim só pra ver o Adir. Oi, Camila. Daqui a pouquinho vai ter coro. Ô, Adir, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Mas eu quero ver o fã-clube da Vivi também, hein? Eu vou até explicar pro pessoal. Gente, como a nossa conversa hoje é sobre, né, o conceito de que todos os profissionais da escola, e não só, né, os professores ou educadores que vivem a rotina da sala de aula com os alunos, todos somos educadores. E a nossa conversa hoje vai ser entender, né, esse aspecto de que qualquer profissional que está numa comunidade escolar tem essa responsabilidade, e a gente está aproveitando, né, para conversar com 2 profissionais das nossas áreas de apoio que vão contar a experiência deles como educadores na Rede Cruzada, tá? Vocês vão conhecer a Vivi, né, a Viviane, que é da equipe da cozinha, da unidade da Cidade de Deus, a Casa Emiliano Lacai, e o Adir, que é da manutenção da nossa unidade lá no Riachuelo, a Casa de Leilá, tá? Bem, a gente vai começar chamando a Isis Flora, né, nossa gerente pedagógica, para dar o pano de fundo, né, o contexto desse assunto, e aí depois a gente chama as estrelas do nosso papo de hoje, tá bom? Então eu vou aqui chamar a Isis para a gente começar o nosso bate-papo. Oi, Tânia! Oi, Renato. Boa Oi, noite. bem? Tudo bem? Nossa, esse pano de fundo aí, esse fundo aí de tela tá sensacional, hein? Poderoso. Uma cortina diferente. Tudo bem? Tudo bem. Tô A vendo que o gente... fã-clube do Adi tá pesado hoje aí. O Oi? fã-clube do Adi tá pesado aí, tá em peso Caramba, aí.
E a galera da Vivi Deve também. estar chegando. Então, Isis, olha, estou até feliz que eu estou vendo assim uma participação grande da galera, né, interna da Rede Cruzada, e é uma conversa muito boa, né? E como eu já comentei, eu queria começar esse papo com você justamente para você estar aí explicando para a gente, né, o porquê da gente estimular esse conceito de que todo profissional que trabalha numa comunidade escolar tem uma responsabilidade e mesmo um papel, né, pedagógico, educacional no trabalho. Inclusive, ainda que, apesar de ser raro, ainda que não tenha uma relação direta com os alunos, né? Sejam as crianças na nossa creche, sejam as crianças e os adolescentes do nosso projeto de contraturno, né? O Descobrir. Então, eu queria primeiro fazer um comentário, Isis, lembrando para todo mundo, né? No nosso manifesto, no nosso propósito, a gente tem uma expressão muito forte que a gente coloca, né? Eu diria até assim, muito pretensioso da nossa parte. Todo mundo aprende, todo mundo ensina, né? Não necessariamente nessa ordem. E eu queria começar por aí, né? O que significa esse conceito, né, de uma comunidade escolar ideal, e é o propósito da Rede Cruzada, ser um lugar onde todo mundo aprende e todo mundo ensina? Então, vamos lá, né? A educação, né? A gente, às vezes, acredita, né, de forma errada, que a educação ela só acontece em sala de aula, né? Só com o educador de sala de aula, só quando a pessoa está ali, né, se dedicando para aquele processo que a gente sabe que acontece em sala de aula de conteúdo pedagógico. Só que, apesar de ser muito importante esse espaço, a educação ela acontece o tempo inteiro, né? Ela acontece em todos os espaços que as crianças estão. Isso não é diferente da escola. Então, quando a criança ela está no espaço escolar, criança ou adolescente, ele está aprendendo através das trocas. E a gente também está aprendendo com eles, né? Por isso esse processo da aprendizagem, né? Que a aprendizagem ela vai acontecendo à medida que a gente vai interagindo e vai trocando. Quando a gente pensa em crianças, né? Como a Rede Cruzada tem, as crianças tão pequenas, que estão ali o dia inteiro na nossa instituição, o contato delas, como você falou, é difícil pensar não ter esse contato, né? Porque assim, é quase impossível a gente passar pela cruzada e não ter o contato com as crianças. Então, elas estão ali com a gente e com todos nós aprendendo, porque o processo de aprendizagem da criança, ele é uma relação que a criança, né, ela aprende à medida que ela vai vendo o mundo acontecendo. Então, ela vai vendo as relações se tecendo, né? Ela vai vendo não só a relação dela com o educador, com os educadores dos espaços, mas também entre os educadores, né? Isso tudo vai construindo esse cidadão, né? Porque essa criança, ela já é um cidadão, né? Ela está ali aprendendo, né? Como é que as coisas funcionam, como é que esse mundo funciona. E aí, eu queria trazer, eu sei que está no início da conversa, mas eu queria trazer um trechozinho, Renato, que eu estava lendo, que eu gostei muito, assim, que é da Bell Hooks, do livro dela, Ensinando Comunidade, que ela fala assim, ó, um dos perigos que encaramos em nossos sistemas educacionais é a perda do sentimento de comunidade. Não apenas a perda de proximidade com as pessoas com que trabalhamos e com nossos alunos e alunas, mas também a perda de um sentimento de conexão e proximidade com o mundo. Quando ela fala isso, né, é exatamente esse processo. Então, assim, quando eu estou lá na instituição e eu me relaciono com a Vivi, ou eu me relaciono com a Adir, as crianças estão aprendendo, né? E não sei se eu estou falando demais, mas assim, as crianças estão aprendendo nesse processo. E é um dos pontos assim que a Bell Hooks traz para a gente, que é importante, que é nesse processo que essa educação ela passa a ser também uma educação libertadora e antirracista. Porque à medida como eu me relaciono com as pessoas, ensina para essas crianças como elas devem se relacionar.
Então, quando a gente fala das crianças se relacionando com os adultos, não é só com os adultos, é também a gente entre a gente, sabe? Por isso, todos somos educadores e todos estamos aprendendo. Ah, eu acho que você está trazendo assim, um ahá para mim, né? Quer a gente queira, quer não, a gente está educando ou deseducando uma criança pelo nosso comportamento. E eu estou aqui, ver se eu estou entendendo bem. Né? Só pelo fato da criança sentir, observar a relação entre as pessoas daquela comunidade escolar, né, entre aqueles adultos, ela já vai entender como é a relação, como se dá a relação no mundo. É isso. Uau! Ah, então, com intenção ou não, a gente está educando ou deseducando crianças só em estar na proximidade, em contato com elas. Sim, um exemplo que é interessante, que todo mundo que convive com criança, ou que tem filho já passou por isso, é observar, desculpa, é observar a criança imitando uma situação. Ela imita uma situação que ela viu com a professora, ela imita uma situação que ela viu com a família, ela imita uma situação que ela viu com os amiguinhos, e ela vai aprendendo, porque é assim que ela entende o mundo, é assim que ela vai compreendendo esse mundo. Então, é isso que a gente está acostumado a ver nas relações, né, de brincadeira. A criança às vezes senta e começa a contar uma história como a educadora conta. Ela começa a ter uma fala como uma amiguinha fala. Ela está nesse processo aprendendo com os pais. E aí, só que isso também acontece nessas relações. Ela também está observando a gente, sabe? Ela não está assim distante. E a criança ela é muito observadora. Ela ainda não tem as nossas travas, né? Que vão ocultando a nossa visão, que vão, né, fazendo o nosso olhar ficar mais superficial. Então, elas vão com esse olhar mais puro, né, mais genuíno. Então, assim, elas vão observando esses detalhes. E aí a gente vê crianças que às vezes reproduzem situações ou comportamentos que você fala assim, mas ela nunca viveu isso, mas de alguma forma ela percebeu que o mundo é assim. Então, que o mundo, no universo dela, que esse mundo se fala, se conecta dessa forma. Por isso que é tão importante quando a gente fala, né, do respeito entre as crianças, né, da gente com as crianças, mas também da gente com os nossos pares, né? Porque a gente precisa olhar para esses pares como pessoas tão competentes quanto a gente. Então, assim, a única diferença é que cada um seguir um caminho, sabe, profissional. Então, assim, o Adir, a Vivi, que vão chegar aqui agora, eles têm muito conhecimento e estão ali na prática, no dia a dia com aquelas crianças, sabe? Tanto quanto eu, tanto quanto você, Renato, tanto quanto a educadora de sala, sabe? São momentos de aprendizagem Mais do diferentes. que eu, tá? Com você não, mas mais do que eu não tenho dúvida. Isis, sensacional. Eu estou aqui pensando, né, mais uma vez, quando você fala dessa frase da Bell Hooks, né, do sentido de comunidade e de conexões, né? Eu estou pensando novamente que dentro da nossa proposta, né, do nosso manifesto, tem claro que a gente quer ter um modelo de gestão, um modelo de relacionamento da equipe, né, que espelhe o mundo que a gente quer para os nossos alunos, para os nossos beneficiários. E aí a gente tem falado muito de uma gestão colaborativa, respeito, escuta ativa, lidar com a diversidade, e você já vai, né, num conceito que é transversal, principalmente na sociedade brasileira, né? Quando você menciona essa frase da Bell Hooks, e já remete, né, à questão antirracista, né, de relações étnico-raciais. Eu fico pensando, né, se a gente tem uma instituição que a gente sabe que, ainda bem que as nossas equipes elas refletem muito do ambiente, dos territórios onde a gente está presente. E, como são comunidades periféricas, a gente sabe que a grande maioria, né, são pessoas negras
E se elas veem essas pessoas em condição de subalternidade, de invisibilidade, de não escuta, as crianças, cuja maioria são crianças negras, ao perceberem essas relações, elas podem entender que o lugar delas é um lugar de submissão, é um lugar de obediência, mas quando a gente começa a fazer uma transformação na forma como a gente gesta o espaço, com todo mundo sendo escutado, com todo mundo tendo o direito de expressar a sua voz, sua opinião, dar sua contribuição para um processo, e eu diria, né, a gente vai estar aqui conversando com uma pessoa da nutrição, né, da cozinha, e uma pessoa da infraestrutura, das instalações. Se a gente não dá voz para essas pessoas, se a gente não as escuta, se a gente não está atento para as contribuições delas, elas não vão ser percebidas e, consequentemente, as crianças algumas vão se entender como invisíveis, como irrelevantes, e outras, não, eu sou muito importante porque eu sou parecido com aquela figura de poder. É lógico que ela não elabora desse jeito, né? Mas, como você falou, né? A criança é uma esponjinha que percebe tudo e nem sabe que sabe, né? É exatamente isso. E quando a gente pensa, né, na voz, na verdade, sim, a gente não dá essa voz, né, Renata? Assim, eles têm essa voz, o que a gente faz é não escuta, né? Então, assim, o que a gente tem que trabalhar muito é essa escuta e esses espaços, né? E, de todos se colocarem, sabe? De não ter essa restrição. Da educadora escutar a contribuição dessas pessoas como significativa, sabe? E à medida que a criança vai vendo esses espaços como espaços onde todos participam, sabe? Todos que estão envolvidos ali são responsáveis por ela também, são cuidadosos também, têm carinho também. Então, assim, ela vai ampliando as referências dela, né? Então, a gente, por exemplo, né? Hoje a gente está aqui com o Adir, vai chegar daqui a pouco, é um homem na educação. Então, a criança vai vendo o homem também como uma pessoa capaz de estar cuidando, capaz de estar junto, sabe? Não é só a mulher que cuida, o homem também cuida. E a escola é um lugar muito importante para a gente apresentar isso para a criança, né? Que o educador, o homem, a educadora mulher, todos nós que estamos na instituição, a gente tem esse papel de cuidar, de educar, de estar junto, de escutar essa criança, de entender assim, a importância da fala dela, sabe? Do choro dela, do sorriso dela. Ela é única, né? Então, assim, o que ela está sentindo ali é do interesse de todo mundo daquela rede, sabe? Muito bom, muito bom. Eu queria trazer dois aspectos antes da gente convidar os protagonistas dessa conversa. Um é justamente o entendimento do que o seu papel tem de relevância para a questão educacional. Ou seja, além do que você já trouxe das trocas, dos encontros, das relações que são vivenciadas, e ali você já está aprendendo, tem uma questão também de trazer claramente qual o significado daquela atividade, daquele funcionário, daquele profissional, para o processo educacional. Eu ressinto que, muitas vezes, um profissional de apoio numa escola, por exemplo, uma pessoa de serviços gerais, não é dada a essa pessoa a dimensão do trabalho dela para a educação. Você acha que na Rede Cruzada a gente tem essa preocupação de explicar para cada profissional qual é a repercussão que aquela tarefa, que aquela atividade que ele exerce tem para o projeto pedagógico? Sim, as pedagogas elas têm feito esse trabalho, até porque, né, Renata, a gente está com esse nosso projeto pedagógico onde a gente faz muita lambança, né? Então a gente mexe com terra, com água, faz aquela sujeirada toda, que não é sujeirada, né? É aprendizagem. E aí a gente vem trabalhando, conversando muito sobre a importância dessas pessoas, porque a educadora, ela tem a proposta, né? E por mais que a gente
esteja junto com as crianças, que a gente vai cuidar do espaço, que a gente vai limpar, a gente vai precisar desse cuidado também, né, desse profissional que está ali apoiando a gente. E que sem ele a gente não consegue fazer o pedagógico. Então, assim, sem a equipe da limpeza, por exemplo, a gente com todas as equipes, né? Mas sem a limpeza a gente não caminha, porque a gente precisa de ajuda para fazer a higiene do espaço, a gente precisa de ajuda para organizar, por exemplo, né, a manutenção, organizar se, quando falta luz, quando a lâmpada queima, se o aparelho parou de funcionar, se precisa consertar alguma coisa. Sem essas pessoas, o educador sozinho não atua, sabe? Então, não adianta, por exemplo, eu com as pedagogas pensarmos 1000 atividades maneiras, legais, as educadoras também, a gente se empolgar lá, se não tiver uma equipe para apoiar a gente. Então, assim, a equipe de serviços gerais, a equipe de manutenção, administrativo, as pessoas estão ali no dia a dia, né, com a gente, vendo a questão financeira para a gente, né, o que a gente pode estar comprando, que momento a gente pode estar comprando, como que a gente pode estar fazendo aquele espaço, né, são extremamente necessárias e importantes. E a gente tem feito essas conversas, sabe, com os grupos. E o outro aspecto que eu queria destacar também, a gente tem conversado muito, inclusive nas lives, de que, aliás, é um aprendizado que a gente vem tendo, né? Muito mais do que, muito mais não, né? Mas tão relevante quanto a questão do cuidado, a questão do afeto, a questão do desenvolvimento emocional e cognitivo da criança, é a gente reconhecer a criança como você coloca bem, né? Um cidadão. E o cidadão é alguém que tem direitos, né? É quando a gente fala, né, da garantia de direitos, né? A gente tem tornado cada vez mais claro na Rede Cruzada para toda a nossa comunidade escolar que aquele ser humano pequenininho que seja, né, ele já é provido de vários direitos, aliás, direitos ainda mais preciosos que a gente precisa cuidar, porque muitas vezes ele não tem a autonomia para se proteger e buscar esses direitos. E aí, fazendo aquele espelhamento que você bem comentou, a mesma coisa para a equipe. E aí, como é que as nossas equipes, né, que são interdisciplinares, elas entendem a questão do respeito, de saber lidar com diversidade, de saber lidar com diferentes saberes. A gente tem trabalhado isso também no nosso projeto pedagógico, Isis? A gente tem trabalhado, e sempre que, Renato, não é tudo mar de flores, né? Então, assim, quando acontecem os conflitos, que é interessante também a gente olhar para isso, a gente leva isso para uma discussão. Então, assim, discussão no sentido assim, de escutar um lado, escutar outro lado, e ver por que aquela pessoa, por exemplo, não se sentiu acolhida numa situação, ou achou, por exemplo, que uma educadora não cuidou do espaço suficiente e ela teve que ir lá limpar aquilo tudo, por exemplo, né? E aí a gente vai e trabalha isso, ainda trabalha essas relações. Esse respeito, ele é muito importante, porque se eu não... a gente precisa entender que o respeito, ele está nas mínimas coisas, né? Então, assim, quando eu cuido do meu ambiente, na minha sala de aula, né? Tiro o excesso de lixo do chão com as crianças, eu organizo aquilo, é um respeito que eu tenho com o profissional que está ali. Aquele profissional, ele não tem que limpar a minha bagunça, ele tem que me ajudar, me apoiar. Ele vai apoiar o processo, ele não está ali para me servir. Ele está ali para uma causa muito maior, sabe? Para educar essas crianças. Então, eu vejo como um processo que a gente está de construção, e cada vez mais trabalhando essas relações. Durante muito tempo, a gente, enquanto sociedade, né, a gente viveu essa relação que uma pessoa faz e a outra como que servisse, né? Tem que servir. E a gente tem desconstruído isso dentro da instituição, sabe? A gente não precisa servir as pessoas, a gente precisa estar junto, apoiar junto. Então, é assim que a gente vai fazer esse processo, sabe? Eu acredito muito, muito na educação, Renato. E para mim, a educação é uma educação democrática, uma educação levada a sério, crítica, antirracista, que olha para essa criança enquanto indivíduo, que olha para todo mundo que está ali dentro do processo, ela é capaz de mudar,
eu acredito, essa sociedade que a gente vive, sabe? Não, E aí... Oi, desculpa. Não, só para fechar minha fala, deixa você falar. E aí tem uma coisinha, assim, bem pequena que eu queria trazer aqui do Paulo Freire, porque eu não quero trazer muito, porque é muita coisa, mas tem uma fala que até a Bell Hooks, até o título do livro da Bell Hooks, do Ensinando Comunidade, ele continua, né? Tem um subtítulo que é uma pedagogia da esperança. E tem um verbo que o Paulo Freire usa, né? Ele usa a esperança como esperançar. E aí tem um pedaço, que nem é toda a citação, é só um pedacinho, que é assim: esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Então, assim, o que eu trago para mim, para minha vida e para os espaços onde eu estou, é o esperançar. Que a gente nunca perca esse movimento, sabe? De fazer de novo, de construir, de estar junto, porque é isso que faz o processo, sabe? O processo acontecer. Assim que eu acredito. Não, muito bom, porque olha que legal, né? É quase que você está voltando ao ponto que você começou, só que agora está fazendo muito mais sentido. O sentido de comunidade. A gente, às vezes, fala umas palavras e não se toca do que está falando, né? Quando a gente fala comunidade escolar, e junta, né, com essa frase que você acabou de trazer, né? Esperançar é juntar-se com outros para alcançar um propósito, né? Para desenvolver, no caso, né, da educação, para a gente aprender junto. E aí eu vou terminar, né, essa primeira parte com isso, né? Esse senso de comunidade, e o senso de comunidade pressupõe, né, uma situação mais horizontal, mais circular, em que todo mundo tem o seu papel e não tem o papel mais relevante ou menos relevante. Agora a gente vai chamar nossas estrelas, os nossos protagonistas, que é o Adir e a Viviane. Deixa eu só achá-los aqui. Já achei o Adir e vou achar a Vivi. Espera aí. Cadê a Vivi? A, a Vivi é a Vivi Ferreira? Acho que É. é? Vivi Ponto Ferreira. Ah, então é ela mesmo. Fala, Adir! Oi! Vocês estão me ouvindo? Estamos muito bem. Legal. Esse menino. Conectando a A Vivi Viviane. ainda está. E a gente já está te vendo, mas está vendo um. Agora sim! Agora, olha, sabe o que eu gostei? Eu gostei da sua modéstia e do seu senso de realidade. Vivi Ponto Ferreira, linda! Linda. É isso mesmo! Então, olha, sejam bem-vindos. É assim, é realmente um privilégio, um orgulho ter vocês aqui para bater esse papo, porque eu e a Isis, a gente está falando de um lugar um pouco mais distante do dia a dia, do cotidiano da escola, né? E vocês vivem o dia a dia da escola. Mas, antes de qualquer coisa, eu vou pedir para vocês dois se apresentarem, para todo mundo saber quem são vocês, né? Então, Viviane ou Vivi, como foi tua história até chegar hoje como uma pessoa da equipe da cozinha da unidade da Cidade de Deus, lá da Casa Emilian Lacaille? Boa noite. Então, a minha história com a Cruzada começou em 2021, quando eu fui fazer a inscrição da minha duplinha, né, para a creche. E aí eles foram selecionados, né? Foram selecionados para 3 creches. Quem é a sua duplinha? Benício e Lourenço, Moisés. Aí eles foram selecionados para 3 creches.
inclusive a cruzada e uma que é do lado da minha casa, mas só que meu esposo não queria de jeito nenhum a cruzada, porque ele queria que fosse perto de casa, que era para mais fácil locomoção para mim. Mas eu falei, não, vai ser lá, porque eu, tipo assim, eu já criei um carinho da forma que eu fui atendida, né? Foi até a Delma que fez minha inscrição. E da forma que ela falou, conseguiu me explicar que eles teriam que ficar separados e eu não queria separar eles. E ela conseguiu, de uma forma, fazer com que eu aceitasse, né? No qual eu não tive. E aí eles, vai, não vai, e meu esposo acabou aceitando, eles ficaram na cruzada. E aí, tudo que foi proposto, ele já foi criando aquele vínculo, né? A equipe toda carinhosa, a equipe pedagógica, todo mundo. E aí já foi criando aquele vínculo, foram aparecendo as oportunidades, acabei virando mãe representante sem ter me oferecido, que eu fui me envolvendo de tal forma. Aí apareceu Famílias em Focos, que aí eu entrei dentro também, tudo que tinha que podia entrar, participar, que era oferecido pela Cruzada, eu Vivi, participava. explica para o pessoal o que é esse Famílias em Foco. Então, Famílias em Foco eram rodas de conversas que a gente tinha. Na verdade, começou na época da pandemia, antes da minha duplinha entrar, né? E aí eram rodas de conversa que no qual ali cada um contava a sua experiência, cada era de 15 dias, tinha temáticas diferentes. E ali eu ria, eu chorava, eu via que não era só eu que tinha dificuldade, várias pessoas tinham, todos tinham sonhos. E até numa dessas rodas de conversas, no qual a gente falava de sonhos, e aí eu falei que um dos sonhos meus era fazer o curso de enfermagem, né? E aí Delma, Márcia, correram atrás, descobriram lá em Caxias que estava ofertando curso, ia ter curso gratuito na área da saúde. Fui lá, me inscrevi, não sei nem chegar em Caxias. Falei, se sair a vaga, eu vou. Mas, infelizmente, não fui contemplada. Foi até eu e a outra mãezinha também que tinha essa vontade. Mas eu achei muito interessante que elas quiseram vivenciar o meu sonho, né? Aquela vontade que eu tinha de ser. E aí também apareceu o Banco da Providência, que o Banco da Providência entrou na cruzada, né? E aí embarquei também na onda também do Banco da Providência, fiz o curso, fui contemplada, virei empreendedora, faço meus salgadinhos para venda. E aí eu fui mudando, assim, a cruzada me fez ver que eu podia ser, me fez ver de forma diferente, que eu posso, né? Que eu posso tudo, que é aquilo que eu quero, me fizeram acreditar nisso. E é isso. Mas e aí, o que aconteceu? Você chegou E aí depois, aí veio a saída das crianças, né, da creche, aí a mãe desesperada, que eu não queria que ele saísse, que a gente queria aquele amor, né? No último dia nem fui, falei, nem vou me despedir da escola porque ia ser um chororô, porque eu sou muito chorona. Aí nem fui me despedir de ninguém. E aí foram contemplados para ficar no Descobrir. Falei, ai, que bom, meus filhos não vão sair da cruzada, vão continuar. e o E que aí eu fiquei tive? toda contente. Nós não sabem. Quem está te ouvindo não sabe. Descobrir é um projeto que tem, né, de contraturno, que as crianças vão para a escola, e aí quando sai da escola eles vêm o projeto. Aí tem judô, tem capoeira, tem contações de história, tem reforço. É uma atividade bem legal. Tem os lanches que a Vivi aqui prepara para eles com muito carinho e amor. Agora chegou a parte. Tem o que Isso. você E prepara aí, para eles. e aí, no início do ano, recebi uma ligação da Márcia perguntando, falou que teria uma oportunidade para trabalhar na cruzada. Eu falei, eu quero. Não sabia o que era, não sabia salário, não sabia para nada. Eu só queria estar ali na cruzada, não queria perder esse vínculo. E agora estou aqui, fazendo live. Ai, meu Deus, participando da live também, que eu também assistia bastante as lives. Cara, Agora estou aqui. ó, eu vou fazer um resumo rápido para todo mundo capturar a pessoa que a gente está conversando. Ela foi fazer o processo de seleção, né, na prefeitura e foi pela cruzada. Chegou lá na Lacai, na CDD, se encantou com a maneira como foi recebida, mas as crianças dela, né, a duplinha dela, não foi sorteada para a Rede Cruzada. Ela insistiu, conseguiu ir para a cruzada.
os gêmeos viveram lá 2, 3 anos com a gente, né? E aí, ela, lamentando que ia ter que sair da cruzada, acaba tendo, né, participou de várias das nossas iniciativas, foi mãe representante, participou do Famílias em Foco, chorou, riu junto com outras mães, outros pais, e aí, achando que a história ia acabar, com os seus gêmeos descobrem que vão poder continuar com o projeto. Mas melhor ainda, essa empreendedora que já tinha, né, passado por um projeto com a Rede Cruzada e o Banco da Providência, é convidada para não fazer só docinho para a duplinha dela, não. Agora ela está com filhos lá na CDD, no projeto de contraturno. Parabéns, Vivi, por essa apresentação. A gente vai agora explorar o assunto, mas antes eu quero saber quem é esse galã que está aqui, que está me deixando até constrangido, né? Que é o Adi. O Adi, como é que é a tua história profissional e como é que você chega na Rede Cruzada? Assim, Renato, eu entrei na Rede Cruzada por final de 2018, onde eu trabalhava num colégio, era um colégio particular, acabou, entendeu? Fim do ciclo de 2017, aí fiquei naquele período de receber aquele auxílio, né? Aí depois do auxílio eu comecei a buscar emprego, trabalho, né? Aí assim foi até engraçado, não sei se a Márcia está na live, que ia ser lá quando fui fazer a inscrição, Renato, assim, é uma história meio doida. Quando foi fazer lá, eles me ligaram, quando foi fazer a entrevista na época na sede, eu acho que minha entrevista não durou 2 minutos. Assim, a moça me fez 4 perguntas e isso foi rápido, assim, foi tão rápido. Aí eu achei isso aí até meio esmurrado, sabe? Aí a Márcia falou, não, pode crer, pode ser que tenha sorte, eles te chamam. Eu falei, tá, beleza. A gente começou um pouquinho, depois eu fui embora. Aí passou uns tempos e eles me ligaram, fui fazer entrevista lá na Riachuelo, entendeu? Aí eu tô lá, depois desse dia eu tô lá até hoje. Opa! E o que você faz lá na Riachuelo? Eu trabalho na área da manutenção. Cadeira quebrou, vaso entupiu, torneira saiu, aí ele me chama. Só isso tudo, né, Adir? Vocês podem... Ajudo às vezes. Oi? E eu às vezes colaboradores, quando necessário, né? Também, quando a demanda tá baixa, aí eu procuro ajudar. Eu não gosto de ficar parado. Opa! Bem, vocês imaginem o seguinte, né? Nada acontece impunemente. Para o Adir estar aqui nessa live e ele dizendo, né? Eu conserto cadeira, eu desentupo alguma coisa, eu conserto isso, conserto aquilo, já tem o valor da atividade em si, de fazer com que aquela unidade funcione para não ter nenhuma interrupção no trabalho com as crianças. Ó, aqui a galera já está reagindo, né? Ele faz tudo, ajuda muito as crianças do berçário. Já falam o nome dele. Olha que barato. Ou seja, vocês vão descobrir por que o Adir está aqui conversando conosco. Porque ele fala de uma maneira simples sobre o trabalho dele, mas além do engajamento dele para fazer esse trabalho, né, de, vamos dizer, consertar tudo, deixar tudo funcionando, deve ter alguns motivos a mais que ele fala de uma maneira muito modesta, né? E aí eu ajudo as meninas em sala, né? É uma pena que eu não vou perguntar para elas, porque elas não estão na live. Mas tenta explicar para a gente, Adir, que tipo de ajuda é essa que você faz além do seu próprio trabalho? Assim, ajudo no almoço, eu incentivo as crianças a comerem, entendeu? Eu faço brincadeiras com ele na hora, mas dando um estímulo para eles comerem. Ao mesmo tempo que eu intento eles, eu engano eles para eles comerem, entendeu?
é uma jogada em cima deles. E eles aceitam, me levam na boa, na esportiva, entendeu? Na brincadeira eu faço eles comerem, entendeu? Aí eu sempre pergunto pra eles quando eu tô comendo, quem vai comer tudo? Aí fala, eu! E eu acho engraçado o berçário, Renato. Eu tô fazendo as coisas lá na frente, eles ficam chamando meu nome, aprenderam. Aí eles ficam sempre chamando meu nome. Às vezes eu fico sem graça, eu tô passando o pessoal da aula de manhã nas segundas, lá que eu esqueço o nome, faz a brincadeira lá. Fabulosos! Isso, fabulosos. Aí, o que acontece? Eu tô passando assim, e eles ficam me chamando, aí parece que dá tanto, eu tô interrompendo a aula, assim, eu fico meio sem graça às vezes. Assim, quando eles estão subindo, fazendo fila para almoço, eu tô sempre falando com eles para eles obedecerem, entendeu? Uns ficam parados na escada brincando, eu dou aquele incentivo para eles, entendeu? Para eles obedecerem. Eu acho que você não está nem conseguindo acompanhar o Adir, mas a quantidade de manifestação das pessoas que trabalham com você, eu acho que o pessoal está entendendo de por que você está nessa live, né? As crianças todas conhecerem o seu nome. Elas dizendo, você é o braço forte da unidade, você põe moral na cozinha. Eu acho que a galera da cozinha que não vai gostar muito, mas tudo bem. Né? Você tem uma preocupação com a unidade como um todo, né? E isso é, assim, ninguém te pediu, né? Isso é teu, né? Isso é de dentro. E é um exemplo para todo mundo, né? Como a Isis falou, né? A gente tem que ser uma comunidade. E aí, né, e ela ainda destacou, né? A gente estava conversando sobre isso. Ter um homem gentil, um homem carinhoso, um homem cuidadoso, isso é de uma relevância para essas crianças que vai ficar, com certeza, Adi, na memória afetiva delas. Elas vão entender que cuidar não é papel só de mãe, não é papel só de mulher, né? Então, Nossa Senhora, que espetacular a tua representatividade lá na casa de Leilá, lá no Riachuelo. Agora, olhando aqui para Vivi, a linda, né? Agora já era, Vivi, você está... Eu queria te perguntar o seguinte. Eu imagino que você já coloca um sabor, né, na boca das crianças do Projeto Descobrir, né, com os lanches que você prepara para elas. Agora, o que mais você acredita que você oferece para essas crianças no seu dia a dia, na sua relação com elas? Então, oferecendo, né, ofertando os alimentos, as crianças vão estar preparadas, né, para poder estar recebendo todas as atividades, os ensinamentos propostos pela creche, né, pela instituição. E também o afeto também, né? São muito carinhosos. Eu passo, quando eu chego lá na turminha para levar o lanche, boa tarde, tia Vivi, vem abraça a perna. São muito carinhosos. Eu acho que o afeto, o carinho, o alimento, que a criança, quando está bem alimentada, ela está aberta a receber o aprendizado que é proposto para eles, né? Fantástico, fantástico. Vou te fazer uma pergunta agora difícil, hein? No lanche, a qualidade do alimento, né? Você dá muita besteira para eles? Você faz a vontade deles de dar suspiro, de dar muito doce, ou você cuida um pouquinho nesse afeto de dar uma alimentação mais balanceada? Tem que dar alimentação balanceada. Tem que dar uma alimentação balanceada, sim. Mas é difícil, né? Prestar atenção nos açúcares do doce. E eles pedem, tia, faz isso. Eles pedem, eles querem ficar escolhendo o lanche. Mas é uma alimentação balanceada. Bom, muito bom. Tem que medir a quantidade de doçura, né? Isso mesmo. Ai, muito bom, porque esse aspecto também é importante, né?
a gente, além, né, na nossa atividade fim, a gente tem que estar preocupado, muitas vezes não é fazer a vontade da criança, né? É mostrar para ela que o que é relevante, o que é importante, o que é bom, né, para o desenvolvimento dela. E aí, eu estava conversando com você, Vivi, eu li aqui um comentário de que, inclusive, lá na Casa de Leilá, no Riachuelo, o Adi chama a atenção da galera para alimentação, para não comer besteira. É isso mesmo, Adi? Positivo. Como é que Sim. você faz? Você não tem mais forno, não? Não, porque assim, eu vejo muito abuso, muita gordura. Eles trazem, às vezes, alimentos de casa, assim, que é prejudicial, entendeu? Eu vejo sempre falo com as meninas evitarem Coca-Cola, coisas gordurosas, entendeu? É porque quando você tá novo, você tá beleza, mas quando chega uma certa idade, é bom equilibrar, entendeu? É tudo moderadamente, entendeu? Ah, então eu estou entendendo. Inclusive, isso com a equipe. Você puxa a orelha da própria equipe, né? Ah, que legal, Adia. Aí, ó, e você é um ótimo exemplo, né? Só mostrar para elas, olha aqui o meu corpinho, né? Novinho, fininho. É porque você se cuida, né? Minha mãe ensina sobre essa de alimentação, foi muito rígida com a gente com a alimentação, aí você acaba adquirindo isso, entendeu? Alimentação. Por mais que você queira abusar, por mais que minha idade avançada, ela sempre chama atenção, entendeu? Às vezes eu quero comer uma coisinha diferente, ela, não, isso aí não. Que barato! Vivi, sabendo, né, que na conversa com a Isis, a gente estava falando, né, de como a gente é exemplo para as outras pessoas, mesmo sem saber, né? E você contou uma história que emocionou muito a gente, né? Você falou uma coisa que eu não sei nem se você se tocou do tamanho do que você falou. Me fizeram ver o que eu podia ser. Essa frase eu tive que engolir seco aqui, fingir que o meu olho estava coçando, porque é muito forte, né? Ver o que eu podia ser. O que você imagina que você está causando nas crianças de ser uma mulher que está se percebendo como aquela pessoa que pode fazer o que você quiser? Então, essa frase aí, eu não acreditava muito em mim que eu era capaz, né? Eu achava que eu não podia, e aí, nas rodas de conversa, eu fiz, né? Eu comecei a ver que eu podia, e aí eu falo que eu sou uma Vivi antes da cruzada, e após a cruzada, depois de ter conhecido a cruzada, eu me tornei uma outra pessoa. Eu não imaginaria estar de carteira assinada, porque eu falava, gente, quem é que vai assinar carteira de uma pessoa com 2 crianças pequenas? Eu não me imaginava mais no mercado de trabalho. Eu não me imaginaria, né? O pessoal fala que é uma empresa que a gente tem, a Vivi Salgados Assados, e aí trabalhando, fazendo minhas encomendas, a pessoa que eu me tornei. Me tornei uma pessoa diferente, tudo graças a tudo que eu aprendi na cruzada, estou emocionada. Tudo que eu aprendi aí, com o apoio das pessoas, né? E eu acho que eu passo isso, essa garra, essa coragem, né? De que eu posso, eu sou capaz, e é isso. Vivi, saiba você que isso você consegue transmitir para as crianças, para as suas colegas de trabalho, sem falar, sabe? Quando, olha, você vê como me impactou eu olhar ali, Vivi.Ferreira, linda. Isso tem um significado enorme, porque muitas vezes é tirado da gente a própria possibilidade da gente se perceber linda, poderosa,
E você hoje exerce isso. E para essas crianças isso não tem preço. Não é só para a tua duplinha de gêmeos, não. É para toda a galerinha que convive com você lá, porque elas olhando para você vão saber assim, eu também posso. Eu também sou linda. Eu também sou lindo. Eu também posso ser. Eita, ferro! Obrigado, obrigado mesmo. E agora, né, olhando aqui, eu vou dar vou contar um segredo. A gente, não sei se está todo mundo sabendo, a gente recentemente recebeu, né? Recebeu, não vai receber, mas a gente recebeu a notícia de que tem um investidor social que vai ajudar a Rede Cruzada a fazer um parquinho num espaço naturalizado, ou seja, realmente com terra, com planta, com muita sombra, muita água, no Riachuelo, na unidade do Riachuelo, na casa de Leilá. E eu vou fazer uma denúncia aqui. Quando a gente recebeu essa notícia, eu estava com a Carla. A Carla é a pedagoga, né, a assistente pedagógica do Riachuelo. E a primeira coisa que ela disse foi o seguinte: estou emocionada, lindo, mas o arquiteto, o projetista desse parquinho vai ser o Uadir. E eu assim, hã? Peraí, me explica. Ela falou, Renato, o Uadir, ele vai ter ideias maravilhosas e ele conhece essas crianças, ele conhece esse espaço. Não existe pessoa melhor para desenhar esse parquinho do que ele. Ele deve estar até achando que ele não tem condição para fazer isso, mas ele vai. Ele vai ser o nosso projetista desse lugar que a gente vai preencher com muita terra, com muita planta, com muita água e principalmente com muito acolhimento, com muito afeto. E aí, Uadir, eu queria que você só desse para a gente assim algum spoiler, né, do que você está imaginando para aquela área ali de um parquinho naturalizado. Você já está com algumas ideias? Assim, em mente não, assim, é bom pegar assim, o lugar, como faz um engenheiro, né? Ele estuda o lugar para fazer, a gente vai fazer tipo uma planta. Tá? Vai chegar até todos de comum acordo, né? Porque às vezes eu tenho uma ideia de uma coisa, às vezes eu gosto sempre de trabalhar com opiniões, entendeu, Renato? Pessoas ligadas no assunto. Quanto mais opiniões, melhor. E, assim, a diversidade, você rebater, assim, dialogar, é muito bom, entendeu? Assim, a gente vai ver o lado que pode fazer e o lado que, assim, eu vou prestar mais atenção também no lado perigoso, entendeu? Assim, porque, entendeu? O parquezinho, assim, entendeu? Eu tenho umas ideias em mente, assim, mas eu tenho que botar no papel para a gente desenhar, ver a melhor forma possível, né? Nossa, eu tinha que alocar naquele... Você falou duas coisas fantásticas, né? Primeiro, a forma de fazer. Vamos fazer isso junto, vamos ouvir muita opinião para chegar na melhor ideia. E aí você lembra um aspecto que mostra por que você está aqui, né? Olha, além, né, de ser um lugar lindo, gostoso, para as crianças se esbaldarem, brincarem, ele tem que ser seguro. Uhum. Olha só a preocupação, né? Então, quando a gente pensar, também pensar os riscos, né? No que isso pode... Exatamente, né? Nos riscos da segurança dessas crianças. Fantástico. E isso me traz o seguinte: eu estou pensando no teu dia a dia na Leilá. Você realmente parece ser uma pessoa muito habilidosa, por quê? Eu vi que o pessoal te ama, né? Você tem um fã-clube aqui. Mas olha que legal para a gente pensar, né?
ao mesmo tempo, o UADIR chama a atenção das pessoas para a alimentação, chama a atenção para a segurança, ou seja, chama a atenção para o que é correto. E muitas vezes a gente confunde que para a gente ser legal com as pessoas, a gente tem que ser permissivo, né? A gente não pode dizer, olha, isso está errado, é melhor não fazer assim. E o Adir está mostrando que ele é um educador, é uma pessoa honesta e é uma pessoa que sabe lidar com autoridade. Por quê? Essa autoridade que o Adir tem é a verdadeira autoridade, em que as pessoas sabem que ele não está ali para mandar ou dar bronca nas pessoas. As pessoas sabem que o Adir quer o melhor para as pessoas. E aí, o Adir, eu estou sabendo também que no projeto que a gente tem no Riachuelo, porque é aquela história, né? Como a gente não tem um parquinho hoje no Riachuelo, a Carla e a equipe levam as crianças para o parquinho, né? E eu soube que o senhor está deixando o seu trabalho para ir no parquinho acompanhar as crianças. Conta essa história direito. Eu gosto de natureza, veio tudo, vamos ser encaixado assim, entendeu? Aí a Carla me fez o convite, eu amei, né? Falei, vamos lá. Aí, assim, eu não sei os dias certos, se são quartas, quintas, cada semana vai uma turma, assim, um dia vai uma, outro vai uma outra. Aí chegou lá, né? Eu me torno uma criança também. Eu acho que as crianças que gostam de ver ficam do lado de criança também, que eu sou meio bobão, entendeu? Eu acho que eu atraio mais isso nas crianças, do lado brincalhão, entendeu? Com elas, entendeu? Isso também acho que cativa eles, entendeu? Esse meu lado brincalhão. E lá esse projeto é muito bom. Lá as crianças aprendem muita coisa, eu ensino eles a subir. Acho que eles estão com medo. Eu vou, converso com eles, vou no gangorra, eles vão lá, ó, vai se soltando, entendeu? E às vezes eu vou assim, um pouco mais acima na pedra, eles querem me seguir, eles tem que chamar a atenção deles, porque eu estou assim, mais distante, eles querem ir atrás de mim, entendeu? Aí eu tenho que ficar próximo deles para eles não correrem, entendeu? Olha, é legal. Olha que delícia de ouvir que há 5 minutos atrás você estava falando em segurança, mas ao mesmo tempo você proporciona para elas o aprendizado de subir numa árvore, ou seja, é o risco que é calculado, né? Que você permite a criança experimentar as coisas. Olha que legal. Bem, quando a conversa é boa, gente, o tempo voa. A gente só tem mais 2 minutinhos. É uma tristeza, mas tudo bem. Olha só, eu acredito que todo mundo que está aqui nessa live entendeu por que a Vivi e o Adir estão aqui representando todos os profissionais da Rede Cruzada, no sentido de que somos todos educadores. Eu tive aqui 2 lições maravilhosas, né, do que é ser um educador, né? Eu queria primeiro, né, antes de passar a palavra para vocês, eu queria agradecer pelo compromisso, pelo amor, pelo cuidado que vocês têm pelas crianças que estão na Rede Cruzada. E eu queria deixar, né, Isis, se você me permitir, né, se você também ficar à vontade de dar uma palavrinha final, eu queria deixar eles dois para darem boa noite para o pessoal falando o que vocês quiserem, tá bom? Vocês fiquem à vontade para deixar o recado ou se despedir das pessoas como vocês quiserem. Antes, muito obrigado para vocês dois. Obrigado. Vou deixar a Vivi falar primeiro. Fala, Vivi. Obrigada. Eita, obrigado, Adir. Ai, gente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Foi muito bom. Estou muito feliz por fazer parte da Cruzada. E é isso. Muito obrigada por tudo, pelo carinho, pela acolhida da equipe.
por tudo. Estou muito feliz de fazer parte dessa equipe, dessa família. Essa família. E eu, assim, eu gostaria de deixar um recado, Renato, assim, um conselho. Eu queria dar um conselho para todos que trabalham na área de educação com crianças. Assim, trabalhar com criança não é somente uma obrigação, mas tornar essa obrigação um prazer. Eu não tenho o que dizer. Isis, você quer dizer alguma coisa? Eu quero só agradecer mesmo a Vivi e ao Adi, que toparam vir para essa live, que aceitaram estar aqui com a gente. Eu me sinto muito honrada de dividir esse espaço aqui com vocês. Vocês são exemplos que trazem para a gente, para nossas vidas e para o nosso trabalho. Muito obrigada para os dois. E para todos os outros da rede, que a gente também não consegue trazer todo mundo, mas todos os outros que trabalham com esse espírito, né, de amor, de colaboração, de dedicação que a gente tem com as crianças. Muito obrigada. Só vou repetir 2 frases deles. Sejam o que vocês podem ser e quem trabalha com educação não veja só isso como uma obrigação, mas como um prazer. Boa noite! Beijo! Boa noite. Boa noite. Obrigado. Beijo. Ah.